do primeiro ano felizes. Vamos lá então? Artistas e arquitetos barrocos no Brasil. Acho que essa igreja aí é bem conhecida, acho que todos vocês já devem ter visto, tá? Lá em Minas. É de autoria de Aleijadinho, o Francisco Lisboa. Gente, já vou adiantando. Eu não vou falar muito sobre ele aqui não, tá? Porque na outra aula eu já falei e digamos que é o mais conhecido, então acho que todo mundo, assim, em tese já está conhecendo sobre ele e tudo mais. Vamos limitar mais aos outros artistas. Então vai ser só uma pincelada. Tá? Na verdade, é uma pincelada mesmo, porque muitos artistas aqui já são conhecidos. Então vamos relembrar um pouquinho. A arte brasileira, a arte europeia, né, barroca, vai ultrapassar as fronteiras, ela vai sair dos limites da Europa e vai acabar chegando em outros lugares, inclusive o quê? No Brasil. Então vai influenciar a produção artística brasileira, principalmente na arquitetura. Tudo bem então? Então, isso aí eu já coloquei para vocês na aula passada, nada de novo. Então aqui nós temos as duas fases que eu falei. Nós temos a primeira fase e a segunda. A primeira fase, olha lá, influências o quê? Holandesas, tá? Holandeses, a primeira influência barroca no Brasil foi com os pintores holandeses. Diversos holandeses vieram ao Brasil, tanto devido ao serviço de pintor com artistas viajantes, como para a colonização. Então, o que nós temos? Então, nós vamos ter aquele domínio holandês em um tempo lá no Nordeste brasileiro, principalmente Pernambuco e tudo mais, que eles chamavam de Nova Holanda. Tá? Então, vários artistas, arquitetos e até mesmo pessoas acabaram indo para onde? Para a Holanda, seja para a colonização, morar por lá mesmo, sabe? Ou seja, para fazer serviços de artista viajante. Aqueles artistas que iam para o local, né? Pintava lá, registrava e depois voltava para entregar a encomenda de quem pagou pelo serviço. Tá? Muitos desses artistas holandeses, eles acabaram ficando por aqui mesmo. Não gostaram, sei lá qual foi o motivo, e acabaram ficando por cá. Outros voltaram para a Holanda, mas continuaram trabalhando com temas do Brasil. Por incrível que pareça, mas essas pinturas holandesas que mostravam o Brasil na época eram muito requisitadas. Tipo assim, você ganhava um dinheiro muito bom com isso. Talvez seja por um desses motivos o qual o pessoal começou a perceber o Brasil como se fosse aquela coisa assim, isso aqui só tem floresta. Aí sabe aquela visão clichê das coisas? Que o pessoal imagina, assim, o Brasil é só floresta, aquela coisa toda. Talvez tenha começado por aqui. É bem certo. Porque, claro que na época só tinha isso mesmo. Mas ele continuou mantendo, porque vendia muito isso. Esse tipo de arte, ele vendia muito na Europa. Então as pessoas queriam ver animais, queriam ver florestas, anacondas, sucuris, aqueles exageros que faziam. Então os artistas faziam isso e saíam vendendo, tá? Para o público deles lá, e acabou criando essa ideia de que o país, no caso do Brasil, se limitava a apenas isso. Tanto que aqui muitos artistas esqueceram de mostrar que com o tempo o Brasil foi começando a se desenvolver, digamos, como país mesmo, e começou a ter características das grandes cidades europeias. Tá? Então essa aí vai ser a primeira influência que nós vamos ter no Barroco, que é a influência o quê? Das tradições e das características holandesas. Lembra que o Barroco holandês não tem a ver com o Barroco religioso igual o italiano. E a segunda fase, de novo esse cara. E a segunda fase, gente, é a influência cristã católica. Então, junto aos jesuítas, a influência sacra do Barroco chegou ao Brasil e foi denominada Barroco Luso Brasileiro. Então, vai vir os jesuítas para cá, não apenas jesuítas, vai vir franciscano, outras denominações católicas também vão vir para cá. O objetivo deles não era necessariamente fazer arte no sentido de, vou fazer uma arte para registrar o Brasil e mostrar lá para fora, igual os holandeses estavam fazendo. O objetivo deles é que era a catequização indígena, tá? E reforçar a educação cristã no Brasil. Então, nesse caso, eles optaram por quê? Por usar a arte. Como eu disse lá no videozinho passado, eu falei assim, gente, para o índio, era muito complicado você ficar falando sobre Jesus, essas coisas, que era uma ideia muito abstrata. Eles precisavam de algo mais palpável. Então, os padres jesuítas, eles irão utilizar da arte para poder tentar didaticamente catequizar os índios. Tanto que aqui muitos dos artistas eram padres. Tudo bem? Então, olha só. Influência holandesa. Lá, vamos ver então. A influência holandesa no Brasil começa com a necessidade de expandir a doutrina protestante no Brasil. Você quase não entendi, né? Você falou, calma, pequeno chucrute, eu não estou falando de barroco por enquanto, não.
Eu estou falando o seguinte, que quando os primeiros holandeses chegam no Brasil e começam a colonizar aqui, que seria a Nova Holanda, que seria a região Nordeste, tá? Eles estão começando a trazer a cultura holandesa para o país. Então, como é que você vai criar um país, colonizar um país, se você não está colocando a sua cultura ali? Estão percebendo? Então, os diversos holandeses que estavam vindo para cá, eles estavam trazendo junto a doutrina protestante, que é a calvinista. Tá? Então, olha só, o governador da Nova Holanda contratava diversos pintores a fim de registrar sua expansão política e cultural no Brasil. Então, vocês estão percebendo que, aí já voltando para a arte, o domínio holandês no Brasil e a pintura barroca não estava falando de religião, estava tendo a influência barroca, estava tendo a influência holandesa no Brasil, que era para mostrar o avanço da cultura holandesa, a igreja protestante e tudo mais, mas a pintura tinha mais sentido de quê? De mostrar um avanço político que estava dominando a região, estava se expandindo e realmente estava virando um novo país, uma nova Holanda. Tudo bem? Então tem essa característica aí. Então, olha só, artistas holandeses no Brasil. Quais são? Nós vamos dizer alguns, tudo bem? Frans Post, tá? Não sei, chegamos a dizer, tá? Frans Post, tá? E veio ao Brasil muito cedo e aqui começou a registrar nova terra. Se tornou paisagista e primeiro pintou a registrar as paisagens brasileiras. Então esse camaradinho aí, ó, o Frans Post, ele é considerado o primeiro pintor do Brasil. Aqui no Brasil. Ele não é brasileiro, mas veio para o Brasil, tá? Holandês, acabou ficando por aqui também. E ele acabou registrando as primeiras pinturas de paisagens do Brasil. Então ele era um paisagista, tá, fazia as pinturas, mandava para a Holanda, o rei da Holanda, o pessoal da África tinha ideia de como é que era e tudo mais. Então, olha só, isso é muito comum em pinturas de história, né? Em livros de história tem muito. Então, olha que bacana que era. Com certeza isso aí deve ser Pernambuco, uma região assim bonita, né? Bonita, não é feia não. Que legal aqui, ó. Eu não sei que frutinha é essa não, mas eu imagino que deve ser uma coisa de comer mesmo, tá? Estão vendo aí? Bem característica holandesa mesmo. Olha essa que bacana, gente. Estão vendo que é bem iluminada, né? Sabe? A perspectiva, ó, baixa, a perspectiva dá para dar aquela sensação, assim, de céu grande, né? Aquela coisa toda, tá? Algumas arquiteturas ali, bonita. Olha essa aí eu acho top. Tio Clóvis, o que é isso? Gente, boa pergunta. Boa pergunta, tá? Olha, esse aqui, eu pessoalmente, me perdoe se eu estiver errado, mas parece muito árvore do cerrado, né? Aqui, ó. Essas árvores baixinhas, com torcidas tortas, com casca grossa, essa coisa que eu acho feia pra caramba. Tá? Mas parece muito árvore do cerrado. Eu só estou chutando, tá, gente? Só estou chutando, perdão. Tenho certeza que não é, porque o cerrado eu acho que seria centro-oeste e eles não chegaram aqui, tá? Mas olha só, muito, muito, muito bonito mesmo. Ah, suas paisagens demonstram grande luminosidade, espaços amplos, perspectiva baixa, como eu falei, né? Faz muita natureza morta com finalidade didática. Inovou ao apresentar uma característica de frescor nas frutas, indicando uma natureza quase viva. Isso eu falei para você, quando eu falei que a natureza morta no barroco, principalmente no holandês, assim, alemão, ele possui um sentido de crítica. Aqui não. Aqui já possui um sentido de natureza morta mesmo. Eles pegavam as frutas e colocavam aqui para pintar. Só que longe daquele negócio de pecado, de podridão, de falta de fé, que é aquela parte ideológica do barroco fora da Itália, né? Aqui o Franz Post, tá? Ele vai apresentar o quê? Uma natureza morta muito mais fresca, com frutas frescas, com vivas, que dá uma sensação de natureza viva, vamos pensar assim, tá? Ó, que bonito. Olha uma capivara ali. Bonito, né, gente? Olha só, então, eu não sou biólogo e não entendo muito dessas coisas, mas eu sempre imaginei que capivara ficava em parte alagada, essas partes assim mais pantanosa, sabe? Essas partes assim, eu imaginava, tá? Mas se isso aqui for região Nordeste, me corrige aí, tá? Qualquer coisa, por favor. Então, pode ser que ele tenha visto uma capivara aí. Ou pode ser que ele tenha viajado pelo Brasil adentro e acabando registrando também, né? Claro, só uma hipótese. Porque isso aqui tá com uma cara assim já de Nordeste mesmo, né? Eu não sei qual é o nome dessa planta, mas ela tá com uma cara de Nordeste. A capivara, não sei o que a capivara vai fazer. Ó, esse é muito famoso. Na verdade, ele é um dos mais famosos no Brasil, tá? Albert Eichhut.
Também veio ao Brasil a convite da Holanda, procurou retratar não apenas paisagem, mas os índios locais, assim como toda a fauna e flora. Retratou os primeiros habitantes do país, entre os quais mulatos, mamelucos, negros, esse pessoal aqui que é tradicional. Então, essa é uma das obras mais famosas dele, caiu no vestibular, tá, gente? Tá? Caiu no UNB, a UNB adora essa obra. A Danças dos Tapuí, umas coisas assim, eu não sei pronunciar direito. Então, tem uma coisa que foi muito complicada aí nessas pinturas holandesas, que é o seguinte, como eles tinham uma doutrina barroca calvinista, então o barroco deles gostava de apresentar muito o dia a dia das pessoas. Esse aqui seria o dia a dia dos índios. Só que tem um problema, qual? A nudez. Tanto o barroco holandês, alemão, o próprio barroco italiano, eles, como barroco, eles evitavam apresentar essa questão de nudez. Tudo bem, tinha um seio à mostra, mas talvez uma nudez completa, assim, era muito mais complicado. Então, esses artistas holandeses, ao chegarem aqui no Brasil, vendo a nudez, ou quase semi-nudez dos índios, dos escravos, tá? Então, eles ficavam se perguntando como é que iria registrar isso. Tá? Então, eles fizeram o que tinham que fazer, registraram. Só que aí eles permitiram aí uma certa influência das técnicas italianas, principalmente do Renascimento, porque o Renascimento já era muito comum apresentar nudez. Foi comum, na época da influência clássica, né? Então, o que eles fizeram? Eles começaram a estudar um pouco os artistas renascentistas para ver como apresentar a nudez humana de uma forma, digamos, mais artística, sem ser apelativa e tudo mais, tá? Então, eles colocavam aqui, ó, algumas florzinhas, folhinhas, alguma coisa assim que deixasse menos, digamos, aberto, tá entendendo? E aí, tá? Tem essas características. Talvez por isso que as pessoas falam, é índio, sim, ficava guardado, não. São características que os artistas holandeses colocavam. Aí, ó, tá vendo? A mulher sempre mais fechada, enquanto o homem, então, eles apresentam a nudez. Outra característica muito comum deles, gente, eles apresentarem, sabe o quê? Elementos de origem europeia junto à população, porque indicava um domínio, né? Então eles colocavam características holandesas na pintura para dizer o domínio que tinha. Aqui é um índio, tá? Eu não sei se vocês estão vendo, mas essa mulher está segurando aqui, ó, uma mão humana e um pé humano aqui, ó. Olha que viagem, estão vendo aí? Tipo, o que é isso? Eu suponho que deva ser uma das diversas tribos canibais que praticava antropofagia, né? Não me lembro. Antropofagia, que realmente retratou isso. Tipo, isso não era lenda urbana, não? Gente, o pior que não. Existem alguns relatos mesmo, de holandeses, alemães, pessoas da época, que existia esse tipo de prática em algumas tribos indígenas. Acho que os tupinambás faziam isso, eu não sei qual é o nome da tribo, tá? Posso errar novamente, tá? Mas, tipo assim, não era aquela questão eu vou te comer porque você deve ser muito bom, cara, você deve ser gostoso. Aquela coisa, não. Tinha todo um ritual, geralmente prisioneiros de guerra, tinha todo um contexto, digamos, antropológico. Não estou dizendo aqui que é certo ou errado, só estou dizendo a questão antropológica, tudo bem? Olha que bacana aqui, ó. Essa cobra gigantesca aqui, ó, vocês estão vendo? Essa cobra gigantesca. Ó. Então, lembra quando eu falei para vocês que até hoje, eu nunca vi, nem foto, nem vídeo, nada, que uma sucuri é capaz de comer um boi adulto? Então, existe essa lenda aí, uma sucuri é capaz de comer um boi adulto porque eles quebram os ossos, aquela conversa toda. Gente, um boi adulto, talvez um bezerro, que é um boi, só que pequeno, ela consiga, um novilho, sabe? Uma capivara que também é grande, consiga. Mas o que aconteceu? Esses artistas, eles acabaram exagerando um pouco na representação desses animais, sabe? Eles acabaram representando. Então acabou meio que virando cultura popular, tanto aqui como lá fora, que algumas espécies de serpentes extintas no Brasil eram capazes de comer um boi adulto, porque eles queriam mostrar uma certa grandiosidade que tinha. Então, em muitas dessas árvores aí, talvez não tinha esse tamanho gigantesco que o pessoal coloca, não. Tá? Mas eles tentavam representar porque impressionava lá fora, vendia quadros
e tudo mais. Então tem que ter esse tipo de cuidado. Tio Cláudio, mas uma sucuri come? Gente, ó, eu nunca vi nenhum filme, nunca vi, filme não conta, né? Nunca vi nenhuma filmagem, nunca vi nenhuma foto. O que eu vi foi montagens. Um boi adulto, eu não sei. Pode até que ser, mas eu pessoalmente nunca vi. Então eu acho que rola um exagero aí, tá? Isso aqui é uma coisa interessante. Esse camarada que está aí, tanto esse primeiro como o segundo, por incrível que pareça, gente, ele não era escravo na época. Na época, assim, quando eu falo assim, tipo, você pode até perceber pelas roupas. Então, ele é representante de um país africano, eu não me lembro qual, aqui no Brasil. Tá? Então aí você começa a ver como as coisas estavam funcionando, como as coisas acabaram chegando pra gente. Essa pintura é belíssima. Gente, olha a expressão, que bacana que o Holt conseguiu dar para esse camarada aí. Aí tem uma característica já bem holandesa mesmo, vocês estão vendo? Depois eu podia até dar uma pesquisada, qualquer coisa eu vou dar uma pesquisada a mais por essa pintura, sobre quem foi essa pessoa, esse aqui que estava junto com ele, e relato para vocês depois. Ah, não, tio Cláudio, para de balco. Não. É tipo, pause e só fala um pouquinho, depois eu volto na matéria seguinte, tá? Porque eu também fiquei curioso, mas é uma baita de uma pintura, tá? Aí, ó, uma natureza morta aí, natureza viva, né? Abacaxi, deixa eu ver o que eu sou com isso. Abacaxi, laranja, pera, eu acho que aquilo ali é uma romã, tá? Eu vou chamar de melancia. Aquilo ali parece ser um coco, né? Caju. E essas frutinhas pequenas que eu não sei o que é. E esse aqui parece uma pinha, sei lá, né? Bonita, né? Muito bonita mesmo. Olha que bacana essas aí, ó. Vocês estão vendo? Uma folha de banana, goiaba. Adoro goiaba. Aquele ali eu não sei o que é. Sabe? Esse aqui eu também não sei o que é, não. Faço nem ideia. Tá? Seus retratos possuem também o natural com função decorativa. O uso do objeto de cunho europeu holandês mostrava o domínio do país no local. Foi o que eu disse para vocês, tá? Gente, também natural, é porque é o seguinte, muitas dessas pinturas, elas eram apresentadas em salões, tá? Então tinha que mostrar toda a pomposidade, para impressionar os clientes. Pieter Jans, arquiteto, considerado um dos mais influentes arquitetos do estilo holandês no país, foi urbanista da cidade de Recife. Então esse camarada aí é responsável pelos primeiros projetos urbanistas da cidade de Recife, tudo bem? Então, quem é de Recife, ó, esse camarada aí, tá? Olha que bonito. Só que é pintura, tá, gente? Eu não sei se essas coisas ainda existem, tá? Eu acho que não. Acho que com o tempo foi isso. Pode ver que tem característica bem românica ainda. Lembra quando eu coloquei lá no Rio Grande do Sul? Que foi, ó, a gente no começo, os arquitetos trouxeram características românicas e tudo mais. Aí, ó. Tá? Bonito, né? Bonito mesmo. Jacob van Cubben, também arquiteto, de origem nobre, veio junto a outros arquitetos buscar urbanizar a cidade de Nova Holanda. Buscou introduzir influências neoclássicas. Neoclássico já estava rolando na Europa faz tempo, tá? Então, aqui, esse camarada também é arquiteto, veio ao Brasil, ajudou a urbanizar a cidade. Gente, outra característica dos pintores holandeses foi o seguinte, tá? Eles não vinham aqui apenas para fazer arte. Então, eles vinham aqui para fazer desenho de mapas, tá? Estudos topográficos, ilustrações científicas. Então, muitos desses camaradas, eles também tinham um outro trabalho que não era apenas ficar retratando pessoas, retratando paisagem, fazendo arte mesmo, não. Tinha uma função bem de registro mesmo, tá? De função científica, tá? Aí, olha só, aí foi um dos problemas que eu falei para vocês, tá? Que eles receberam. Vamos ver. Um dos problemas encontrados nos pintores barrocos holandeses no Brasil foi a representação humana. Ok. Sabes que o barroco holandês tinha influência calvinista, a representação devia ser de temas do cotidiano e com modelos vestidos. No Brasil, tanto índios como parte dos escravos apresentavam nudez total ou parcial. Então, esse foi um dos problemas que eles estavam, e agora, o que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? Eles estavam muito acostumados a apresentar tecido, roupa, o corpo coberto, né? Quando você chega na nudez mesmo, talvez a estrutura da anatomia, o desenho, a estrutura do corpo se torne um pouquinho mais complicada. A solução disso qual foi? Eles começaram a resgatar algumas técnicas dos pintores renascentistas. Tudo bem? Então, que eram acostumados já com a nudez do corpo. Aí nós chegamos na influência luso-brasileira, tá? Essa é fácil, lá.
Com a chegada dos padres jesuítas, com a finalidade de aumentar a influência católica no país, veio ao Brasil a influência barroco-lusitana. Né? Então, olha só, a influência católica começou principalmente pela arquitetura, o qual variava de acordo com a ordem religiosa, principalmente jesuítas e franciscanos, o qual pregava uma simplicidade na arquitetura. Mas os padrões seguiam os modelos europeus. E dependendo da região mais rica, dependendo da região mais pobre, também modificava, como eu coloquei. Aqui nós temos aqui, ó, algumas características, algumas ordens que vieram aqui para o Brasil, tá? Gente, um estilo muito comum foi o estilo joanino, tá? Que é um estilo de arquitetura que era muito apreciado por esse rei de Portugal, Dom João V. Aí ele começou a ser usado no Brasil também, tá? Tinha uma decoração muito em ouro, madeira, questões mais alturas, mas a principal característica é isso aqui, ó, duplo octogonal, fazia parte das estruturas das igrejas. Então era uma igreja muito geometrizada, tá? Ó, esse aqui é no Rio de Janeiro, tá? Olha que bonito. Bacana, né? A escultura. Gente, a escultura brasileira, ela vai ter aquelas variações, tá? Muitos dos escultores foram autodidatas, tá? Como eu disse, não já existia assim, escultores, artistas para vir aqui para ensinar para o Brasil. A maioria deles já estavam no neoclássico, essa coisa toda. Então, muitos dos escultores, artistas brasileiros, eles acabaram sendo autodidata. Eles fizeram, começaram na argila, depois foi para madeira, até finalmente descobrir a pedra sabão, que é essa que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é uma pedra sabão bruta, aqui é uma panela, eu acho bonita pra caramba essas panelas, tá? Muito. Eu nunca comi nada junto aí. Dizem que é muito bom, porque ela esquenta e mantém a temperatura durante muito tempo mesmo. Imagina, né, uma pedra dessa, mas também para começar a esquentar, deve ser 1 ano. Né? Eu acho que isso é só usado mesmo em forno de lenha, só pode. Então, aí a pedra sabão, tá? Muito utilizado. E aqui, ó, alguns desses materiais, alguns desses artistas se tornaram santeiros, artistas especializados na representação da arte sacra, principalmente oratórios, escultura, tá? Então, quais foram esses arquitetos, quais foram esses artistas? Então, um dos primeiros foi esse aí, ó, Gian Brimolio, era italiano, um padre italiano jesuíta, foi morar no Rio Grande do Sul, acabou ficando por lá também. Então, ele introduziu características da arte indígena aos temas sacros, tá? Começou a catequização no Brasil e foi autor de diversas obras no Sul, além de outras regiões na América. Então, tipo assim, ele acabou não apenas no Rio Grande do Sul, mas também indo para o Uruguai, parte da Argentina, essa parte mais no limite lá do Rio Grande. Tudo bem? Aí, ó, a mais conhecida dele aqui no país foi essa aí, ó. Gente, essas antigonas praticamente não existem mais, óbvio, tá? Por quê? Porque depois que veio a coroa portuguesa para cá, o Dom João, ele queria o quê? Modernizar o país. Transformar o Brasil com características europeias. Então ele começou a falar, ó, derruba essas coisas tudinho e começa a construir prédios mais atuais, com estilo neoclássico. Que aí perpetuou mesmo, tudo bem? Olha que bonito. Quem tiver chance de ir, gente, vá. É algo assim único. Tá? Olha que bonito, tá vendo? Olha lá que legal. Tá? Francisco Xavier Brito, também outro arquiteto, tá? Entalhador também, responsável por diversas talhas de igreja no período barroco, a presença de muitos querubins é sua marca registrada, as tarjas e os medalhões são sempre rodeados por anjos, sempre valorizados. Então, aquele tipo de arquiteto que gosta muito de decoração exagerada. Então, ele que começa mais ou menos isso aí. Gente, olha que bonito a igreja dele por dentro. Porque, ó, uma simplicidade, né? Aquela simplicidade que eu falei para vocês, da exigência dos jesuítas, mas por dentro, ó, olha o luxo. Vocês estão percebendo aqui, meninos? Olha só a decoração do teto, que bonito, cheio de querubins, escultura, é arte pura, né? Arte pura. Muita talhagem, ouro, madeira. Novamente, eu falei, tipo, você quer ouro maciço? Não, gente, não é ouro maciço, porque o ouro maciço é muito mole. Ele é muito maleável. Então, com certeza, isso é misturado com outros metais ou é folheado a ouro. Tudo bem? Que não deixa de ser ouro. Olha, essa é linda. Essa é linda. Vamos ser sinceros, gente. Nós temos que bater palma pro cara. Tá? Manuel Ataíde, eu gosto muito dele. Esse camarada fez muitas pinturas bacanas, principalmente em teto, tá? Então, olha o estilo dele aí, tá? Vamos lá.
Ó, barroco, rococó. Então já teve influência do rococó, que é o nosso próximo assunto. Teve grande influência mineira, pintores da região, e se expressa através de numerosos alunos e seguidores, os quais costumam fazer uso do seu método de composição, principalmente em perspectiva no teto das igrejas. Então ele é um pintor de teto, tá? Igual o André Pozzo. Vamos ver aí? Aí, ó. Olha que bacana. Tá? Dá pra ver pela madeira que tá surrada, né, gente? Uma pena, uma pena. Ó. A caveirinha aqui atrás. Ó. Caveirinha. Uma serpente aqui no chão. Né? Um anjinho tocando violino. Né? Joaquim Rocha. Pintor, encarnador, dourador e restaurador. Tendo como exclusivo patrocinador, né? Tendo como exclusivo patrocinador a Igreja Católica. Sua produção se desenvolveu total domínio da arte sacra. Esse aqui é bem menorzinho. Olha a pintura dele. Tá? Olha, gente, que bacana. Engraçado, né? Porque o estilo dele é sacro e tudo mais, mas lembra muito pintura moderna, né? Essas pinturas um pouquinho mais com tendências contemporâneas. Tem muitas essas características dele. Muito bacana. Aqui é o Judas, né? Judas. Tá? Aqui aquela cena lá do... Eu não esqueci o nome, que corta a orelha do soldado, né? Aí Jesus tampa a orelha dele e depois que sai novamente. Agora, eu fico revoltado desses caras, né? Eles colocam armaduras assim, de características medievais, como se fosse romano. Eu não entendo. Tá? Muito estranho. Olha o nível disso aí. Esse aqui deu um banho, não deu? Concordo comigo, gente. Esse deu um banho. Olha o nível desse cara. Muito bacana. Lá em Santa Catarina, né? Então tem uma igreja lá, que eu esqueci o nome dela, muito bacaninha, que também tem umas pinturas assim, ó. Sabe, bem antiga, tá? Na ilha de Florianópolis. Tem umas pinturas assim, muito bonitas também. Ah, essa aqui foi repetida, né? Olha lá. Né? Eusébio de Matos e Guerra. Esse aí foi, acho que era irmão do Gregório de Matos, tá? Então, mas ele acabou se tornando arquiteto e pintor. Ah. Nacionalidade portuguesa, nasceu colônia, todo o Brasil, irmão de um dos pintores, grandes pintores do Brasil. Essa aqui não tem nada a ver, né, com barroco. Nada a ver. Mas olha só que bonito, gente. Dá uma sensação de pintura assim, antiga mesmo. Uma pena, os nossos não deviam se perder nunca. Jesuíno e Monte Carmelo. Entre 64 e Itu, São Paulo, é um padre também, jesuíno Monte Carmelo, tá? Arquiteto, escultor, encanador, dourador, entalhador, mestre em toriáltica, músico e poeta e padre carmelita brasileiro, tá? O outro ali é bem melhor, admito. O outro é melhor, né? Na pintura. Essa aqui ficou até melhorzinho. Aqui não, aqui já... Acho que... Vocês repararam que eu falei que na arquitetura a arte brasileira, o barroco brasileiro vai se destacar, acabou um pouco mais? Tá, gente, olha só. Isso aí é bem bonito, né? Aí, ó. Olha que legal. Bonita, bonita mesmo. Tá? José Teófilo foi um pintor e decorador brasileiro, um dos mais notados, representando a escola baiana, transcorrendo de 58 a 47 na Bahia. Vamos ver. Ó, isso aí não tem nada a ver com barroco, não, tá? Isso aí é a Guerra de Troia. Está a Guerra de Troia. Você deve estar... acho que a mulher deve ser Helena. Deve estar os gregos os troianos sequestrando Helena. Aí no resto da história você já sabe. Tá? Essa aqui não. Essa aqui já é bem barroca mesmo. Bonita. Essa aqui, gente, eu acho tão bonita essa pintura. Eu gosto dessas pinturas assim de caráter histórico. Acho muito bacana. Né? Olha que bacana a pintura. Aquilo ali, né, é uma pintura sacra, né? Cristo entregando a hóstia para as pessoas, os anjos, tudo aquilo lá, bem comum, bem padrão. E aí tem o Aleijadinho, né, gente? O Aleijadinho, eu falei para vocês, é o nome... É Aleijadinho? Frei Agostinho, tá?
tá? Foi um dos principais escultores que trabalhou no Brasil, possivelmente foi discípulo do Frei Agostinho de Piedade. Então, vamos lá, 1600. Aí. Agora sim o Aleijadinho, tá? Conhecido como Aleijadinho, ator de Lisboa, entalhador, arquiteto, Brasil colonial. Aí é um retrato que nós temos dele, tá? Ó, Pedro Sabão. Bacana, né? Muito bacana. Olha só. A carinha desse aqui, ó. Opa. Deixa eu voltar aqui. Olha esse aqui, gente. Interessante. Ó, a última ceia, né? Os discípulos, tudinho. Ah. Essa aqui eu acho top. Top, 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 top. Meninos, com isso nós terminamos o Barroco no Brasil. E terminamos Barroco! Todo mundo feliz, eu sei que tá todo mundo feliz. Gente, então olha só. Então, o Barroco no Brasil, tá, teve essas características que eu apresentei para vocês. Claro, dá para se aprofundar muito, 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 muito mais. Lá na UNB tem um livro dessa grossura, assim, ó, só de barroco brasileiro, sabe? Artistas, arquitetos, tipo assim, mas é aquele barroco geral. Então, eu tentei destacar alguns mais conhecidos, assim, para não ficar aquela coisa toda, mas saiu, né? Finalmente nós terminamos. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso curso de barroco, né? Ficou muito bacana, ficou muito bonito. Eu, pessoalmente, como eu disse, eu adoro o barroco. Então, vamos lá, começar a música, né? Vamos lá, meninos, já sabem, né? Pega o livro de vocês, vai lá, bebe um pouco d'água, pega alguma coisa leve para comer, senta aqui com o tio Clóvis e vamos continuar com música. Vamos lá, meninos, estou esperando vocês.